Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que sejam todos muito bem. Senhores, no vídeo de hoje a gente vai trocar aqui uma ideia sobre Bitcoin, tá bom? Vamos falar aqui também sobre duas altcoins que eu acredito que estão já em região de oportunidade, que já podem estar entregando aí um possível pump pra gente em breve, tá bom? Claro que isso também depende muito da movimentação do Bitcoin no curto prazo, né? E depende de vários fatores, né? Mas de Bitcoin, né? Eu acredito que a gente está dentro de um período de acumulação, tá? Porém, isso num gráfico de um time frame diário, tá? Essa acumulação está dentro de uma distribuição, né, de um gráfico maior, um gráfico macro, um gráfico semanal, tá bom? E a gente está dentro da fase B dessa distribuição de Wyckoff, tá bom? Então, a gente vai por parte. Primeiro a gente vai falar aqui sobre essa acumulação, depois eu vou mostrar para vocês os pontos da distribuição, tá? Para a gente entender da melhor forma possível e se preparar da melhor forma possível, tá bom? Dito isso, bora para análise, tá? Então, senhores, após o BTC ter essa queda agressiva que tivemos aqui, tá? Onde a gente sustentou nesse ponto, tá? A gente chegou aqui, né, em uma região que o Wyckoff chama de SC, tá bom? Descrita como SC, que basicamente é o clímax de venda, tá bom? A gente chegou nessa região de clímax de venda. Após a gente ter esse clímax de venda, a gente tem, né, uma movimentação de repique automático, tá bom? Onde acontece esse pullback automático e foi chamado de AR, tá bom? É um rally automático que acontece logo após, né, esse clímax de venda. Show de bola? Então, a gente obteve aqui o AR, tá bom? Após isso, a gente fez aqui um ST, tá? Que basicamente, né, é um reteste da pressão vendedora aqui, tá? E ele teve a sustentação aqui acima do SC, tá bom? Ou basicamente, se analisarmos por corpo da vela, né, levemente acima, quase aqui no mesmo ponto, tá bom? Após termos aqui esse ST, a gente viu, né, deixa eu deixar marcado aqui, senhores, nós vimos aqui, né, um falso rompimento dessa região aqui do AR, tá bom? Que basicamente, que basicamente é aqui um UT, tá bom? O UT basicamente é um falso rompimento, tá, senhores? Agora, Breno, qual que é a sua expectativa após esse falso rompimento? Né? Minha expectativa é que a gente, mesmo que a gente reteste aqui, tá? A gente pode retestar isso aqui, continue caindo aqui, tá? A gente vem, faz um novo ST aqui, porém dessa vez a gente vai perder essa região do ST, vai perder a região de SC, tá bom? Que seria basicamente para fazer o Spring, tá? Que é basicamente uma mola, tá bom? Então ele perde uma região de suporte importante, porém era só um bear trapzinho. E aí, automaticamente, como uma mola, o preço já é empurrado para cima de novo, tá bom? E o mercado volta a acelerar. Após essa aceleração, a gente faz um novo teste, tá? Vamos parar aqui para a gente já ir escrevendo. Então aqui a gente tem um outro ST. Após o próximo ST, a gente vem ver o Spring, tá bom? Um bear trapzinho aqui, tá? Após o Spring, né? A gente vê essa aceleração, fazemos aqui um reteste, tá? Fazemos aqui o reteste. Após o reteste, né? A gente entra na aceleração, faz aqui o SOS, que é basicamente um sinal de força, né? Faz o pullback e aí sim a gente entra numa corrida, numa bull run, tá bom? Então aqui seria um SOS, tá bom? Fez o SOS aqui, ele faz o recuozinho, dá o repique e depois estoura aqui um verdadeiro trilho de alta. Só que seria bull, tá bom? Então isso aqui, pessoal, é o cenário que eu enxergo. Então, senhores, como eu ia dizendo, esse aqui é o cenário que eu enxergo de acumulação de Wyckoff, tá bom? A gente ainda, até o momento, a gente não desconfigura isso aqui como uma acumulação. Até o momento, a gente tem todos os cenários necessários, tá? Então, senhores, como eu ia dizendo, o que seria essencial aqui nessa acumulação, né? Seria basicamente esse clímax de venda, ok? A gente ter o rally automático após o clímax,
a gente ter esse ST com essa sustentação aqui, neste ponto, ok? E o que falta agora, né? A gente já teve mais um UT, que não é um pré-requisito obrigatório. O que basicamente faltaria agora seria, né, senhores, a gente ter esse Spring aqui, né? Que a gente tem muita liquidez aqui abaixo, né? E a minha expectativa é que a gente tenhamos o Spring, tá bom? Porém, o Spring também não é um requisito obrigatório de Wyckoff, né? É a maior probabilidade, sim, mas o que a gente precisa, né, para confirmar essa acumulação é basicamente agora o SOS, tá bom? Tendo o SOS já é o suficiente, ok? Mas para abrir o espaço, né, para o mercado subir livre, né, com base no cenário que a gente tem atual, né, a gente precisa sim de um Spring, porque senão isso aqui pode servir na realidade como uma distribuição de Wyckoff, né? E aí a gente vem aqui, faz um UTAD, e depois desse UTAD ele vai fazendo lips para baixo e vai derreter a do infinito, tá bom? A tendência é que ele caia mesmo. É por isso que eu digo que eu tô batendo tanto nessa tecla aqui do Spring, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro essa movimentação. Isso é o que eu acredito ainda como é a probabilidade, tá bom? Dito isso, agora a gente vai falar sobre o cenário macro e a grande distribuição que a gente está aí. Para isso a gente vai usar um gráfico que muda tudo, muda toda a leitura do cenário, tá bom? Bora comigo. Então, galera, eu peguei aqui o gráfico de Bitcoin contra euro, tá? Se usar contra outros pares também, como o real brasileiro, tá bom? Também é basicamente a mesma configuração. Eu, para ser sincero, só olhei contra esses dois, tá bom? Mas isso aqui, pessoal, é uma grande lateralidade após, senhores, após a gente ter uma alta aqui em BTC de 590, 600%, tá bom? Após nós termos aqui, né, quase 800 dias em tendência aqui de alta, tá bom? 800 dias de alta. É uma lateralidade após uma alta agressiva dessa, né? Eu sei que, tipo, dentre a esse caminho teve vários contextos lateral, mas, cara, pro institucional, pro dinheiro inteligente que se posiciona nos extremos, cara, não tenha dúvida de que grande instituição se posicionar aqui embaixo, tá? As notícias que vocês veem aí de grandes empresas comprando, país Detran, cara, isso aí é só para induzir vocês ao erro, tá bom? Que isso fique claro, tá? O dinheiro inteligente ele se posiciona em extremos, tá? Ele nunca se posiciona no meio do caminho, muito menos aqui em uma distribuição, tá? Então, vamos lá os elementos dessa distribuição, né? Após a gente chegar aqui, né, no clímax de compra, tá? Que basicamente aqui é definido como um BC, tá? A gente chegou aqui nesse clímax de compra, automaticamente a gente tem a rejeição, tá bom? A gente tem a rejeição, que vem aqui o AR, né? Que é basicamente uma rejeição automática, ou seja, um pullback que vem automático após um clímax, tá bom? A gente tem aqui o AR. Após isso, a gente vem e faz aqui, ó, senhores, ó, um UT, tá? O T ele confirmou exatamente aqui, ó, foi quando ele rompeu esse topo, tá? Então foi nesse ponto que a gente tem aqui um UT. O UT, como eu disse, é basicamente um falso rompimento, tá bom? Então após esse falso rompimento a gente vem aqui e faz o sinal de fraqueza, tá bom? Tem aqui o sinal de fraqueza, tá? Então a gente consegue deixar tudo bem traçadinho aqui, né? A gente tem aqui o clímax, a gente tem aqui a gente tem aqui o sinal de fraqueza e a gente tem aqui também um falso rompimento, tá? A gente pode também desenhar no corpo da vela, tanto quanto nos pavios, tá? Vou deixar aqui para ficar mais bonitinho. O que falta agora, Breno? Agora falta o Smart Money induzir, tá? Induzir as pessoas a comprarem pesado, tá bom? E o que seria isso, senhores? Seria basicamente ele fazer um bull trap, ou seja, ele ter uma aceleração, né? E depois ele voltar pedrando para baixo.
Como que eu acredito que vai ser essa configuração? Isso depende exclusivamente de como funciona a fase B de Wyckoff, tá? Até aqui, ó, até esse ponto aqui, senhores, deixa eu pegar aqui. Até esse ponto aqui é a fase A de Wyckoff. A partir desse momento aqui a gente já está em fase B de Wyckoff. Então a gente está na fase B de Wyckoff, tá bom? Como a fase B acontece, define se a gente vai ter um TAD ou não, tá? O TAD ele não é obrigatório. O que seria o TAD? Ele vir aqui, romper esse topo, né? E retornar aqui abaixo, tá? O TAD. Então, seria basicamente uma movimentação como essa. Ele vem, rompe aqui temporariamente, né? Falha no rompimento, né? E aí a gente, claro que não seria em linha reta assim, né? Deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Ele faria o TAD, ficaria aqui, depois ele ia pedrando para baixo, tá bom? Então, o que a gente precisa para ver esse TAD, né? Para mim, a gente tá começando a arrumar para esse cenário, tá? Por que, Breno, que você acredita que a gente está arrumando para esse cenário? Porque primeiro que a fase B tem que acontecer da forma perfeita para que a gente veja essa movimentação, tá? E para mim está acontecendo por conta da acumulação que a gente está fazendo nesse momento, né? É claro que a gente ainda tem algumas coisas que precisam ser confirmadas, né? Como eu já venho dizendo aqui, e precisa ficar mais um pouco lateral, fazer um pap stop aqui embaixo para depois entrar em um bull. E aí a gente viria ver o TAD aqui em cima, tá? Se a gente não fizer essa movimentação e já vier rompendo aqui agora, a gente vai ver basicamente eles induzindo, né, as pessoas a acreditar que isso aqui vai ser uma nova bull, tá? Vai ser uma nova grande aceleração. No momento em que todo mundo acreditar que vai ser alta infinita de novo, é quando eles vão voltar derrubando o mercado com tudo. Show de bola? Então, senhores, para finalizar o raciocínio aqui, né, e vocês entenderem por que eu digo que a movimentação que a gente está nesse momento é o que define, é o principal balizador para tudo agora, tá? Por quê? Se a gente já vier rompendo, deixa eu voltar aqui para esse gráfico. Se a gente já vier rompendo agora, tá? Confirmar essa bosta desse triângulo aqui, tá? Que é o que a maioria quer, no meu entendimento, né? A gente vai ter uma aceleração fajuta aqui, ó, até, sei lá, vamos colocar aqui um gráfico semanal, vamos traçar aqui uma área, um possível cenário aqui, tá? A gente viria até essa região aqui, ó, que seria uma região de Smart Money, tá bom? Essa região aqui, tá? Então o alvo estaria aqui. Isso aqui é um Fair Value Gap, tá? É uma região de interesse do Smart Money, tá? Então, se a gente vier rompendo essa porcaria aqui agora, deixa eu colocar aqui o gráfico para facilitar meu desenho. Opa. Se a gente vier rompendo aqui agora, confirmar esse triângulo aqui e romper, ele vai nada mais nada menos do que fazer um bull trap, né? Claro que quando ele pega nessa região, como ele ativa muito stops, né? Como tem muita liquidez aqui, ele ganha uma força, então ele aceleraria mais um pouco, mas eventualmente ele ia salsichar, tá? Ia fazer um bull trap aqui em algum lugar, provavelmente acima desse topo aqui de 106. E depois disso, cara, a gente entraria em bear market, tá? Porque isso aqui seria uma distribuição e isso daqui seria um UTAD, tá bom? Da distribuição de Wyckoff, tá? E é o seguinte, então se for essa movimentação, cara, eu vou ficar bearish, eu vou ser o primeiro a mudar de opinião e eu alertar vocês, tá bom? Nesses pontos, tá? Porque aí a maior probabilidade vai ser que salsiche mesmo, que fique feio mesmo, que a gente já reverta para B, tá? Agora, se a gente confirmar o que eu acredito e espero, né? Vier aqui, fazer um spring aqui abaixo, lateralizar mais um pouquinho, faz um teste aqui, faz um ST, faz um spring, quem sabe, né? E fica mais tempo lateral, mais tempo aqui na causa, né? Quando a gente tiver o rompimento, eu vou entender que queremos acelerar para fazer trap aqui em cima da ATH, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Então, essa é a minha leitura nesse momento. Por isso eu digo e bato tanto na tecla que essa lateralidade aqui define tudo pra gente,
né? O mercado está passando para a gente a visão, a gente só tem que pegar a informação e usar da melhor forma possível, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha me feito claro aqui, espero que eu tenha explicado bem, tá? Deixe um comentário aí referente a isso para eu ter esse feedback, tá? Se ficou bem explicado. Se não tiver ficado, né, eu trago um novo vídeo aqui para explicar. E agora bora falar das altcoins que eu tô bullish, tá? Senhores, vamos lá. Pêndulo, ela costuma ter um padrão de marcar fundo antes das demais altcoins, tá bom? Quando a gente viu em abril de 25, né, o BTC marcando fundo, Pêndulo tinha marcado o seu fundo antes, né? Por que que ela faz isso? Né? Não é certeza, não tem certeza dessa movimentação, tá? Não tem como eu dar certeza disso, mas basicamente, senhores, a gente teve aqui, né, uma movimentação de Spring já para Pêndulo, né? A Pêndulo ela já veio aqui, né, buscar a liquidez, né? Pegou pouca, mas buscou aqui abaixo desse pavio, que é uma região de Smart Money, ela já capturou, tá? E ela também fez esse Spring aqui, né? Você percebe que eles tinham, após fazer a queda agressiva, tinha feito uma lateralidade aqui, e o que ela fez? Veio buscar abaixo da lateralidade, né? Já capturando toda essa liquidez aqui embaixo. E aí, após isso, ela entrou, né, numa aceleração mais forte e que eu já estou preparando para caso isso aqui seja uma primeira onda. A gente está no meio de uma onda 2 agora, eu disse que ela ia corrigir até 0,5 de FIBO. Pode corrigir mais? Pode, tá? Mas eu estou olhando para esse ativo aqui e preparando para caso a gente faça uma nova onda 3 aqui, tá bom? Na minha leitura, Pendle já marcou o fundo verdadeiro dela, tá? E outra que eu acredito que está replicando o mesmo movimento de pêndulo é aqui, AVE, tá? O único motivo para eu estar bullish assim com elas é porque elas fizeram a queda agressiva, tiveram o clímax, aí ela lateralizou, perdeu a região do clímax, tá? E aí tá voltando a acelerar e começando a querer mostrar força, tá bom? Começando a querer mostrar um sinal de força. Então a gente pode ter aí uma movimentação mais ou menos dessa forma, tá bom? Então eu tô muito bullish nessas moedas porque basicamente elas já me deram o sinal que eu preciso, tá? Para considerar entrada. Show de bola? Se a gente olhar as duas no longo prazo, a gente vai ver, né, que se essa movimentação de se confirmar, a gente teria alvos, né, próximo a essa região aqui. Para AVE, tá bom? Aceleração aqui para AVE, uma conservadora, tá? E para Pendle, basicamente, né, até essas regiões aqui, tá? Então, minha leitura nesse momento é essa. Show de bola? Não é recomendação nem de compra nem de venda, pessoal. São só dois ativos que eu gosto e acredito, acho que tem potencial e por isso eu venho falando aqui. Mas é claro que você, quando se trata de altcoin, você tem que comprar o que você quer, né? Até porque, por que eu não indico, não costumo falar muito de altcoin, né? É porque, pessoal, eu vi isso aqui acontecer, tá? Eu vi isso aqui acontecer. Então, cara, eu não indico recomendação de altcoin para ninguém. Pelo simples fato de que, velho, uma altcoin pode fazer, né, uma pancada dessa aqui sem dar, no mínimo, um sinal claro pra gente antes, né? Olha aqui. Né? O que eu esperaria aqui num ativo desse? Eu esperaria um bootstrap aqui, né? E depois acreditar em uma queda. Mas olha o que ela faz em um dia, velho. Depois disso aqui, cara, fala, altcoin é tudo mas carniça mesmo. Em um dia derreteu 90%, terminou aqui na correção de 80%, soltou esse pavio, e depois desses 80%, olha o que ela fez. Corrigiu mais 90%. Tá? Então é por isso que a gente não pode dar dica de altcoin, né? Que é boa, porque em qualquer lixo desse aqui pode acontecer uma movimentação dessa, tá? É claro que eles fizeram isso após uma grande e longa tendência de alta, né? Porém, é por isso que eu digo que não dá para fazer recomendação de altcoin, né? Se fosse para me recomendar para vocês comprar alguma coisa, eu diria compra Bitcoin e Ethereum, porque o resto é tudo carniça, tá bom? Então, senhores, é isso, meus amigos. Eu espero que eu tenha me feito claro aqui. Espero que eu tenha passado uma boa visão para vocês, tá bom? Peço que deixe o like nesse vídeo, compartilhe com algum amigo que investe em cripto, tá? Que precisa estar munido com esse conhecimento. Lembre-se de deixar um comentário. Se quiser alguma análise de altcoin específica, deixa no comentário também, tá? E é isso, senhores. Muito obrigado por esse vídeo
e até a próxima.